Corrupção passiva e corrupção ativa. Paulo Verlaine, do Penal Mais Fácil, esse é o tema de hoje. Vamos tratar, muito importante, sempre cai na sua prova. Deixei umas questões aqui na legenda, se você ainda não fez, dá uma pausa no vídeo, faça primeiro para a gente continuar aqui, beleza? Pessoal, corrupção passiva está prevista no artigo 317 do Código Penal. É a conduta do funcionário público, ou seja, é um crime próprio. Já a conduta do crime de corrupção ativa está prevista no artigo 333. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Aqui já uma dica, se você ainda gera uma confusão entre qual que é a conduta do servidor, lembre que em corrupção passiva nós temos dois S's, para você lembrar que é a do servidor público, beleza? Já na corrupção ativa é a do crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Corrupção passiva, prevista no artigo 317 do Código Penal, aqui já começamos com uma dica rápida para você de raspo 1/3, para você lembrar dos núcleos previstos em cada um dos crimes, tanto da corrupção passiva quanto da corrupção ativa. Isso por quê? Porque a conduta de corrupção passiva é receber, aceitar promessa ou solicitar o quê? A vantagem indevida em razão da função, ok? Então já guarde essa expressão aqui que é muito importante, que vamos utilizá-la quando formos falar da atualização jurisprudencial do STJ prevista no informativo 635 de um RESP julgado em outubro de 2018. Quando falamos em corrupção ativa, temos os núcleos do tipo prometer ou oferecer o quê? A vantagem indevida para o funcionário público praticar, omitir ou retardar só que aqui, ato de ofício. Ambos os crimes, pessoal, são punidos com reclusão de 2 a 12 e multa. Ok? Reclusão de 2 a 12 e multa. E por que raspo 1/3? Porque ambos também podem ter a sua pena majorada em 1/3. Vamos aos exemplos. Fulano, parado em uma blitz, é um condutor que não está habilitado. Nesse caso, ele oferece um valor ao policial para ser liberado. Crime cometido, corrupção ativa. Se o policial recebe, crime, corrupção passiva. Agora, se em razão disso ele retardar, deixar de praticar ou praticar infringindo o dever funcional, esse ato, teremos o aumento da pena em 1/3. Retardar, deixar de praticar ou praticar infringindo o dever funcional. Teremos aumento de 1/3 tanto para a corrupção ativa quanto para a corrupção passiva. Ou seja, no exemplo que demos do fulano que foi parado na blitz, se realmente o policial deixar de praticar os atos pelos quais ele deve agir, multar e todos os outros procedimentos, teremos a pena aumentada de 1/3 tanto do corruptor ativo quanto do corruptor passivo.
Bacana? Entendido até aqui? Tranquilo? Pessoal, esses dois crimes, ponto muito importante, eles são estudados conjuntamente. Só que não existe bilateralidade entre eles. Ou seja, não é necessário que ocorra simultaneamente os dois crimes. Olha que interessante. Temos a hipótese do corruptor ativo, ou seja, do particular, prometer uma vantagem devida ao policial ou ao funcionário público. Nesse caso, se ele promete e o funcionário público aceita essa promessa, teremos o crime tanto de corrupção ativa quanto de corrupção passiva. Agora, se ele oferece e o funcionário público recebe, da mesma forma, teremos corrupção ativa e corrupção passiva. Agora a parte fica interessante quando o funcionário público é quem solicita e o particular simplesmente dá ou entrega. Porque não teremos o crime de corrupção ativa, somente o crime de corrupção passiva. Por quê? Não foi prevista essa conduta de dar e entregar o que foi solicitado pelo funcionário público como uma conduta criminosa. Alguns dizem que houve uma omissão legislativa, mas a maioria entende que não houve uma tecnia do legislador, e sim uma opção em dar uma proteção maior ao bem jurídico protegido na corrupção passiva, que é a probidade na administração. Logo, aqui, o ato de dar ou entregar estaria o particular meio que como uma vítima, entre aspas, constrangido a entregar o que foi solicitado pelo funcionário público. Então teremos o crime de corrupção passiva, se for solicitada essa vantagem devida, mas não teremos o crime de corrupção ativa. Por isso, muito importante seja lembrar do mnemônico trazido ao final, RASPO, que aqui já temos todos os núcleos do tipo: receber, aceitar promessa ou solicitar, para corrupção passiva, e PIO, que são prometer e oferecer a vantagem devida, corrupção ativa. Então não há essa bilateralidade. Outro exemplo de que também não há essa bilateralidade, ou seja, necessidade de ocorrência simultânea dos dois crimes, tanto de corrupção passiva quanto de corrupção ativa, é quando falamos da corrupção passiva privilegiada. Corrupção passiva privilegiada. Isso por quê? Porque na corrupção passiva privilegiada, ela é assim chamada porque não há uma vantagem indevida. O que nós temos aqui é um pedido ou influência de terceiro. Nesse caso, teremos a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ok? Corrupção passiva privilegiada. Nesse caso, ocorre quando o funcionário público retarda, deixa de praticar ou pratica infringindo o dever funcional, note que é a mesma coisa daqui, só que cedendo a um pedido ou influência de terceiros. Então, no mesmo exemplo, o particular, influência de terceiro. Então, fulano parado na blitz, nesse caso, em vez de ele oferecer uma vantagem indevida ao funcionário público, ele liga para o pai dele, por exemplo, que também é policial. E o pai dele fala ao telefone com outro policial para que libere o filho. Se o policial liberar, ou seja, ceder a esse pedido, nós teremos o crime de corrupção passiva privilegiada, mas não teremos o crime de corrupção ativa por conta desse pedido. Não é crime, teremos somente o crime de corrupção passiva privilegiada, ok? Aqui só um ponto importante para você não confundir com o crime de prevaricação, pois a prevaricação também, só colocar aqui, ó, diferente de prevaricação. Na prevaricação, também se retarda, deixa de praticar ou pratica infringindo o dever funcional. Só que nesse caso, temos um interesse ou sentimento pessoal.
interesse ou sentimento pessoal. Então, qual é o exemplo? Esse mesmo fulano, condutor não habilitado, foi parado na blitz. Só que esse fulano é conhecido do policial. Não houve sequer o pedido. O policial já viu que era o amigo e tal e liberou. Ou seja, o que fez o policial não multar e tomar as outras providências cabíveis foi um sentimento dele, um interesse pessoal por ele ser amigo do condutor. Então, a diferença é tênue entre corrupção passiva privilegiada, em que há um pedido ou influência de terceiro, e a prevaricação, pelo que move o agente público é um interesse ou sentimento pessoal. Bacana? Vamos então fazer as primeiras questões da lista que eu trouxe para você, para a gente dar uma revisada no que a gente falou até aqui. E ao final vamos tratar da atualização jurisprudencial do informativo 635 do STJ, que foi o RESP julgado em outubro de 2018. Vamos lá então? Na questão número 1. A questão número 1 diz lá: aceitar promessa de vantagem indevida para si, ainda que fora da função pública, mas em razão dela, configura o delito de... E aí, o que você marcou? Corrupção passiva. Ficou tranquilo, né? Porque aqui, já lembrando, nós temos o aceitar promessa como um núcleo do tipo da corrupção passiva. Só você lembrar do raspo, você não vai errar esse tipo de questão simples. 2. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Estamos aqui, né? Prometer ou oferecer para funcionário público praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Crime de corrupção ativa. Tranquilinho também, só para a gente ir revisando. E lembrando, corrupção passiva é a do servidor público, crime próprio, previsto no artigo 317, crime funcional, praticado pelo intraneus. Já a corrupção ativa, crime comum, praticado por qualquer pessoa, ou seja, pelo extraneus. Então vamos lá para 3. O crime de corrupção passiva só se configura com a ocorrência simultânea do crime de corrupção ativa. Errado, né, pessoal? Falamos aqui que não há bilateralidade entre os delitos. Mostrei aqui 2 exemplos em que ocorre corrupção passiva e não ocorre a corrupção ativa. Primeira delas, quando o agente público solicita uma vantagem indevida e o particular simplesmente dá ou entrega isso que foi solicitado. E a segunda, quando há corrupção passiva privilegiada, em que o funcionário público cede a um pedido ou influência de terceiro, comete então corrupção passiva privilegiada e não há corrupção ativa para quem fez o pedido. Então, questão realmente errada, pois não há o crime de corrupção passiva não se configura somente quando há o crime de corrupção ativa. Beleza? Passando para 4. A 4 é um exemplo que trata, inclusive, que não há essa bilateralidade, falando que não há. Um médico trazia consigo, em um parque da cidade, uma arma de fogo. Um policial militar, após tomar ciência do fato, abordou o médico e lhe deu voz de prisão. Ato contínuo, já no interior da viatura, o policial disse que poderia fazer vista grossa caso lhe desse um agrado. Então, o médico entregou a quantia de R$100 ao policial, que permitiu que ele fosse embora, levando consigo a arma. E aí, qual é o gabarito? O gabarito diz que o policial cometeu crime de corrupção passiva. Ou seja, houve a solicitação e o particular simplesmente entregou. Somente houve o crime de corrupção passiva. Passando para 5. Setembrino oficial de justiça recebe ligação de um amigo, o qual solicita a protelação do cumprimento de certa decisão judicial. A fim de atender ao pedido, grifa aí, ao pedido do amigo, o funcionário público retarda o ato de ofício. Nesse contexto, é correto afirmar que Setembrino cometeu corrupção passiva privilegiada, não é isso? Pois houve um pedido. Agiu sob influência de terceiro. Então, corrupção passiva privilegiada. Bacana? E agora sim, passando à questão da atualização jurisprudencial, a questão foi retirada do site Dizer o Direito. Vamos ler a questão.
Gilberto era funcionário de uma empresa privada, concessionária do uso de área destinada à carga e descarga de aeronaves do aeroporto de São Paulo. Gilberto trabalhava no local controlando as cargas que vinham nas aeronaves. Hossein, fugindo das autoridades do Líbano, fugiu daquele país em um avião de carga e chegou no aeroporto de São Paulo. Ele foi encontrado por Gilberto, tendo oferecido ao brasileiro R$1.000 para que o ajudasse a ingressar no país sem ser visto pela Polícia Federal. Gilberto aceitou a proposta, mas foi flagrado pelas câmeras do aeroporto e preso pela Polícia Federal. Considerando apenas as informações fornecidas, o gabarito diz que Gilberto responderá pelo crime de corrupção passiva, Gilberto, que é o funcionário responsável pelas cargas e descarga das aeronaves, e Hossein não responderá por corrupção ativa, Hossein, que é o fugitivo lá do Líbano, não responderá por corrupção ativa, pois controlar a entrada dos estrangeiros no Brasil não era um ato de ofício de Gilberto. Bacana? Vamos por partes, pessoal. Primeiramente, Gilberto é empregado de uma empresa privada. Ele pode ser considerado funcionário público? Nesse caso, sim. Ele é um funcionário público equiparado, pois ele está exercendo uma atividade típica da administração pública no exercício do serviço que foi concedido. Por isso, de acordo com o 327, parágrafo 1º do Código Penal, ele é considerado funcionário público equiparado. Então, pode sim cometer o crime de corrupção passiva. Segundo ponto, no RESP 17.45.410, que foi julgado em 2 de outubro de 2018, previsto no informativo 635, se depois você quiser dar uma conferida lá, o que entendeu o STJ? O STJ entendeu que a expressão ato de ofício é uma expressão inerente ao cargo, às atividades do cargo. Já a expressão em razão da função é uma expressão mais ampla que vai além dos atos de ofício. Abrange os atos de ofício, mas vai além. Então, quando temos que Gilberto é o funcionário, responsável por carga ou descarga, ele recebeu esse valor, ou seja, aqui já temos o núcleo do tipo da corrupção passiva, ele recebeu esse valor, mesmo que não seja um ato de ofício de Gilberto autorizar a entrada de estrangeiros no país, ele conseguiu, ou pelo menos tentou, e teve isso facilitado em razão de suas funções, ainda que não fosse um ato de ofício dele permitir a entrada de estrangeiro no território. Então tivemos sim um crime de corrupção passiva por parte de Gilberto. Agora, para Hossein, que é o fugitivo do Líbano, ele ofereceu uma vantagem indevida. Contudo, não foi para o funcionário público praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Não era ato de ofício de Gilberto permitir a entrada de estrangeiro no território. Logo, faltou uma elementar do artigo 333 para se caracterizar o crime de corrupção ativa. Por isso, o gabarito da questão diz que Gilberto cometeu o crime de corrupção passiva, mas Hossein não cometeu o crime de corrupção ativa, pois controlar a entrada de estrangeiros no Brasil não era um ato de ofício de Gilberto. Entendido? Bacana? Bom, pessoal, é isso. Vamos fazer uma revisão rápida do que a gente falou aqui. Falamos de corrupção passiva, 317, corrupção ativa, 333. Corrupção ativa do funcionário público, crime próprio do intraneus, ou seja, corrupção passiva, com 2 S's, conduta do servidor público, que é receber, aceitar promessa ou solicitar uma vantagem indevida em razão da sua função. Agora, temos aqui ativa, prometer ou oferecer uma vantagem indevida para o funcionário público, praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Corrupção ativa. Vimos que não há bilateralidade entre os delitos. O exemplo é quando o funcionário público solicita e o particular simplesmente entrega. Temos o crime de corrupção passiva, mas não temos o de ativa. Da mesma forma, quando falamos de corrupção passiva privilegiada, em que o funcionário público cede a um pedido ou influência de terceiro, deixando de praticar o ato, retardando, ou praticando com infração de dever funcional,
E cedendo então a esse pedido ou influência, temos corrupção passiva privilegiada e não temos a ativa. E por último, falamos da decisão prevista no informativo 635 do STJ, no caso do exemplo de Gilberto e de Rosen, em que para a expressão ato de ofício é mais específica do que em razão da função. Ato de ofício são atos inerentes àquela função. Então, é necessário que a promessa ou oferecimento da vantagem seja para o funcionário público praticar, omitir ou retardar, ato de ofício. Se não for um ato de ofício do funcionário público, por mais que seja facilitado em razão das funções, não teremos corrupção ativa, mas teremos corrupção passiva, pois a expressão em razão das funções é mais abrangente do que ato de ofício. Abrange os atos de ofício, mas vai além, quando se tem facilitada a conduta por conta da sua profissão. Beleza, pessoal? Espero ter ficado claro. Um abraço para vocês e vamos com tudo. Valeu!